Queria convidar você a abrir o seu app ou a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 até o versículo de número 14. Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Diz assim: Contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Que tipo de gratidão é essa? Talvez essa pergunta seja propícia para o registro de gratidão deste fariseu. Que tipo de gratidão é essa? E poderíamos ser até mais específicos. Qual é o tipo de gratidão que nós temos no nosso coração? Que gratidão é essa que você tem no seu coração? Que tipo de gratidão é essa que você carrega na sua vida? Aqui é uma parábola, uma história. E essa história que Jesus conta tem um fundamento. E o versículo 9 apresenta o fundamento dessa história. O que Jesus está apresentando aqui? E quando nós voltamos ao versículo 9 desse capítulo 18, nós vemos exatamente assim: contou esta parábola, Jesus contou essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, alguns que se achavam justos e alguns que desprezavam os outros. O que nós encontramos no versículo 10 é uma expressão de gratidão com esse fundamento. O que fundamentava a gratidão do fariseu? O versículo 9 diz: ele se confiava em si mesmo, ele se achava justo, ele desprezava os outros. Quando nós encontramos esse fundamento no coração, não temos uma gratidão que possa ser diferente do que ele apresenta aqui. Então, que tipo de gratidão você tem no seu coração? Um tipo de gratidão que tem como base achar que você é justo, que você, por confiar em si mesmo, e não precisa de Deus, e não precisa de ninguém, e você se resolve para todas as coisas? A você que despreza o outro? A gratidão está voltada para quem? Para si mesmo. A gratidão, ela não procura o olhar a Deus, o olhar ao próximo. É como se nos víssemos em espelho, e todas as vezes que nos víssemos nos espelhos, nós pudéssemos enobrecer-se, agigantar-se, fortalecer-se, para aquilo que envolve a sua própria imagem ou a si mesmo. O valor, a gratidão, é por aquilo que você construiu que está diante do espelho, você mesmo. São as coisas que você faz, o que você valida na sua história. Então você pode dizer que se ama, que se respeita, porque o elemento presente não é um amor, um respeito sadio, mas algo completamente distorcido, porque envolve um olhar egoísta, narcisista, centrado em você.
Então você não precisa do outro, você não precisa de Deus, você não precisa de poder viver num âmbito do coletivo, do colegiado da vida, porque só você se basta. Se não tivesse mais ninguém, estava bom demais. Se tiver, tudo bem, você leva em frente, mas você é suficiente para tudo. Que tipo de gratidão nós encontramos aí? Uma gratidão voltada para si mesmo, uma gratidão voltada ao espelho, uma gratidão cujo reflexo da sua vida se torna necessário e mais nada. Que tipo de gratidão é essa? O versículo 10 começa a dizer que 2 homens subiram ao templo para o mesmo objetivo, que era orar. Um era fariseu, conhecedor da palavra, e que vivia, entre aspas, de forma muito dura, muito firme, muito praticante, entre aspas, submissa àquilo que a Bíblia ou a palavra dizia. E o outro, um publicano, um homem comum, uma pessoa que vivia a sua vida de forma comum. O versículo 11 então diz que esse fariseu tinha gratidão no seu coração, e ele então expressa essa gratidão: eu sou grato. Mas é grato por quê? Olha o versículo 11: graças te dou, porque não sou como os outros homens. Lembra do fundamento? O primeiro fundamento no versículo 9, qual é? Confia em si mesmo. Eu sou grato e dou graças a Deus, porque não sou como os outros homens. Porque a confiança em si é tão grande, que para ele, só ele basta. Ele começa então a dizer no versículo 11, graças te dou, porque não sou como os outros homens. E ele começa a ser específico. Ele diz, não sou como outros que são ladrões. Eu sou grato, Senhor, porque eu não sou ladrão. Eu sou grato ao Senhor, porque eu sou uma pessoa justa. E então, por não ser injusto, eu sou grato ao Senhor. Eu dou graças porque eu não sou adúltero. Eu não sou mesmo como esse publicano aí. O que Jesus está querendo dizer nessa parábola? Que a gratidão desse homem é uma gratidão falsa. É uma gratidão cujos fundamentos, cujos alicerces são completamente evasivos. Você pode até pensar nisso, vazios. É uma gratidão que não coloca a sinceridade de fatos, a realidade dos fatos. Uma gratidão fajuta. Uma gratidão de palavra, não de sentimento. Uma gratidão voltada para si mesmo e não para o outro. É como se você pudesse dizer o tempo todo, como eu sou bom, eu sou grato a mim mesmo por eu ser o que eu sou. Eu sou grato a mim mesmo por fazer as coisas que eu faço. Um dia desse eu estava conversando com a pessoa e eu disse, eu ouvi falar que você faz isso muito bem. E a pessoa disse, eu faço mesmo, eu sou muito bom, eu sou o melhor. Não existe ninguém que faça as coisas, e ele especificou, como eu. A grande questão é que nós podemos saber que fazemos coisas boas, e a gente pode reconhecer isso. Aqui há pessoas que fazem coisas excelentes, e isso é muito bom. Reconhecer essas coisas são muito boas, mas a gente não pode viver somente com elas. O fariseu aqui, ele vivia com a sua verdade, com o seu ponto de vista, com a sua teologia autocentrada. Ele tinha um olhar distinto daquilo que era de Deus, porque não havia coerência. Se nós pegarmos o versículo 9, nós vamos ver que ele se via tão justo, que não precisava de Cristo morrer na cruz para justificar os seus pecados. E é por isso que ele vivia dessa forma, e por isso tinha dificuldade em entender e viver o valor de Cristo,
porque o valor do Antigo Testamento, no âmbito da fé, promovia algumas ações pessoais. Mas em Cristo nós somos alcançados, e por causa de Cristo nós temos não apenas o perdão dos nossos pecados, a justificação dos nossos pecados, mas nós temos um recomeço, uma nova vida. Nós conseguimos reiniciar a nossa caminhada com um alinhamento de dependência de Deus. O fariseu, ele conseguia ver Deus e conseguia se ver, mas ao longo da sua caminhada ele mais se via do que via Deus. E então, na sua caminhada, ele conseguia ver quem ele era e só o que ele era, mas aos seus próprios olhos. Chegar para alguém e perguntar como essa pessoa nos vê, ou como uma pessoa nos vê, é meio complicado. Quem tem segurança na sua autoimagem, então, é complicadíssimo. Porque se a pessoa sofre com a sua autoimagem, ele nunca vai chegar para o outro e perguntar o que ele pensa sobre o outro. Porque ele pode ser alcançado com qualquer tipo de resposta, e se a resposta não for positiva, isso complica a vida dele. Então, diante disso, o fariseu, que se via justo, que se via perfeito, que se via modelado por aquilo que ele era e capaz de fazer e de exercer, ele não se mostrava humilde, porque uma pessoa autocentrada não é humilde. Uma pessoa autocentrada, ela nunca vai se ver dependente, ela vai se ver sempre soberana, acima do outro. É ela que realmente está sobre todos. Então, quando este homem fariseu começa a agradecer, porque ele não era uma pessoa como outras, e ele vai mensurando esse aspecto, ele vai dizendo: está vendo? Eu sou bom. Está vendo? Eu preciso reconhecer que eu sou diferente, que eu não sou ou faço estas coisas, e por causa disso, a minha vida ou a minha referência se torna melhor do que a de outro. Há uma expressão comum que a gente diz aqui no Brasil: eu vou ser salvo porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fui preso, eu nunca fiz nada de exagerado. Porque na nossa cabeça, a gente não consegue entender o pecado, que é um ato de desobediência, e seja qual for a Deus. A gente não vai entender o pecado da consequência que isso gera sobre nós e sobre o outro. Nós vamos rotular algumas coisas e vamos dizer: esse rótulo, estas coisas são bem complicadas, e aqueles que assim fazem, eles não são bem-vindos no âmbito de uma fé, daquilo que envolve o mérito dos céus, mesmo que através de Cristo Jesus. Então o fariseu, ele bate no peito e ele diz: eu sou bom, eu sou justo, eu sou perfeito, e eu sou grato por ser assim. Essa pessoa que se vê dessa forma e que reage dessa forma, ela mostra que os seus fundamentos estão em volta e continuam da sua pessoa, de si mesmo, do que ele é, do que ele faz. Não se expande à direção do outro, não se expande em direção de Deus. Que tipo de gratidão você tem no seu coração? Uma gratidão centrada em você e pelo que você é e faz? Será que nessa noite você consegue perceber qual é o conteúdo do seu coração? Você consegue perceber o que você tem trazido à sua mente, do que você tem falado de referência em gratidão no que você caminha na sua história? Será que você consegue perceber que às vezes você se valoriza demais e não valoriza a Deus? Você consegue perceber que você se exalta demais e não consegue por isso exaltar a Deus? Você não consegue perceber que você despreza, menospreza o outro porque você se acha suficiente?
Porque quando a gente tem essa ideia, essa postura, nós não conseguimos ser sensíveis a agradecer a Deus e a ninguém. Então, no nosso dia a dia, eu me basto, eu sou suficiente. Então, independentemente do que Deus faça ou que o outro faça, o que eu sou, o que eu faço é melhor, e por isso eu não preciso agradecer e reconhecer a nada. É possível que os ingratos sejam cheios de gratidão a si mesmos. É possível que os ingratos não consigam ter condições de falar e agradecer a alguém, porque se enchem de conteúdos de gratidão a si mesmos. Geram escassez da gratidão porque se enchem de gratidão. Mas há uma coisa importante a perceber nesse texto ainda. Olha o versículo de número 12. Ele começa a ressaltar os elementos agora positivos. Porque o versículo 11, ele coloca que não era como essas pessoas, e ele estava grato a Deus por não ser como essas pessoas, e o versículo 11 ele estabelece então as questões negativas, aquilo que falta no outro. Mas o versículo 12, ele estabelece então quem ele era. E aí o versículo 12 diz, ele jejuava 2 vezes por semana. Quem era o outro que jejuava pelo menos 1 vez por semana? Ele ia além da média, ele ia além da possibilidade. Se alguém pudesse jejuar 1 vez por semana, a parábola diz que esse fariseu jejuava 2 vezes por semana. Ele era diferenciado. Por isso ele estava grato por si mesmo, grato à sua própria vida, grato à sua postura, porque quem poderia ser comparado a ele? No versículo 12 ele diz, e eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, a ação de mérito era essa, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Essas 2 disciplinas associadas na cabeça do fariseu, gerava a ele ser top dos tops. Na cabeça desse fariseu, o que era preciso fazer, ele fazia além do que devia. Por isso a gratidão centrada nele, porque só uma pessoa muito boa como ele podia ser assim. Quando a gente olha para o versículo 9, a gente consegue entender isso. Uma pessoa que só confiava em si, uma pessoa que se achava justa e uma pessoa que desprezava o outro. Então, esse senso de gratidão a si mesmo é uma deturpação, é algo completamente contraditório. Mas Jesus continua nessa parábola, e no versículo 13, ele fala sobre o publicano. O publicano não começa a sua oração com impostação de voz. Ele não começa colocando ênfase no que ele é, para as pessoas ouvirem, para as pessoas confirmarem. O versículo 13 diz que o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Senhor, eu não tenho nada bom, eu não tenho nada bom e por isso eu não posso falar e agradecer a nada do que eu sou, a nada do que eu faço, porque eu não tenho nada de bom em mim. Eu preciso da misericórdia do Senhor, para transformar o mal que eu sou, para que essa pessoa que pensa, que age de forma incorreta, imperfeita, seja tratado pelo Senhor. Tem misericórdia de mim, porque nessa história, eu vivo com outros e eu falho com outros, eu vivo com o Senhor e falho com o Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu não sou uma pessoa justa. Tem misericórdia de mim, porque eu não confio em mim mesmo. Tem misericórdia de mim, porque eu olho e me vejo diferente dos outros, para menos.
Esse publicano, ele é sincero na sua oração. Ele não fala de gratidão, mas ele mostra gratidão. Porque ao mesmo tempo que ele clama pela misericórdia de Deus, ele se reconhece dependente e carente de Deus. E ele mostra, nesse senso de carência e dependência, o senso de valor de Deus. E quando nós estabelecemos senso de valor a Deus e a alguém, nós estabelecemos um alinhamento de gratidão. Nós não precisamos usar a palavra. O gesto se torna suficiente. Quando nós falávamos sobre não declarar uma palavra, mas dar um abraço, é suficiente. Quando nós não estabelecemos a palavra gratidão, mas nós estabelecemos exaltação, a gratidão envolve adoração a Deus. A adoração a Deus envolve gratidão a Deus. Um lado leva o outro, e o outro leva ao outro. A gratidão e a adoração se convergem. E é por isso que quando nós adoramos a Deus, ou quando nós louvamos a Deus, a gratidão está presente. Porque na adoração nós conseguimos agradecer ao que Deus é. E nós exaltamos isso, nós enobrecemos a Deus, porque nós reconhecemos e somos gratos por aquilo que Deus é. E quando nós estabelecemos isso no âmbito do louvor, nós reconhecemos o que Deus faz e nós exaltamos a Deus pelo que Ele faz. Nós conseguimos ter um senso de gratidão por aquilo que Deus faz. Está embutido a gratidão. Ela está visível. E essa gratidão não é para si mesmo, ela é voltada para Deus. A pessoa se sente constrangida, ela não consegue nem olhar para os céus. Ela se vê pequena, miserável, pecadora. Diferentemente do fariseu, que se acha, o publicano, ele tem um valor de vida diferente. Ele percebe os seus limites e ele se constrange diante dos seus limites. O fariseu não. O fariseu constrange o outro. E se pudéssemos dizer, tenta constranger até próprio Deus. O publicano, ele se mostra em valor para o outro. Ele se mostra em valor para Deus. Ele cria uma sinergia daquilo que é parâmetro para a vida, para a história, para este tempo e para todo o futuro. E é por isso que o último versículo, versículo 14, Jesus chega à conclusão. Eu vou dizer para vocês em outras palavras, este publicano, ele desceu lá do templo justificado. Ele foi para casa, Deus ouviu a oração, e Deus acolheu a oração, e Deus viu a gratidão, e Deus viu o coração, e Deus respondeu a essa pessoa. Mas o versículo 14 diz que o outro não. O fariseu não. Então a gente pode chegar à seguinte conclusão: nem sempre quando eu dou graças, eu tenho conteúdo de gratidão. Eu posso chegar à conclusão que às vezes a minha palavra, ela não se torna suficiente para expressar de fato a realidade e o que eu sinto, porque Deus que tudo vê sabe que essa palavra é vazia. Ela pode ter conjugação de letras, de sílabas, pode formar uma frase, mas ela não tem um senso diante de Deus de autenticidade. Às vezes, nós lidamos com algumas pessoas que a gente fica inseguro quando as pessoas falam algumas coisas, porque na história, na nossa relação com essas pessoas, nem sempre que essas pessoas dizem são verdade, ou muitas vezes são alinhamentos de promessas, mas que nunca se cumprem.
E às vezes a gente ouve as pessoas com mais um argumento, com mais uma palavra, com mais uma promessa. E dentro de nós fica assim, não vou esperar nada disso não vou esperar nada dessa pessoa. Por quê? Porque as minhas experiências vividas denotam que essa pessoa fala demais e não age conforme com o que diz. Imagina Deus, que é muito mais inteligente do que nós, que tem muito mais experiência do que nós, que está acima do domínio do conhecimento conosco. Jesus estabelece essa parábola para poder dizer: toma cuidado com o tipo de gratidão que está no seu coração, porque essa gratidão que você acha que seja gratidão, não é gratidão, é um impulso de distorção do sentimento de gratidão. Falar sobre gratidão não é a mesma coisa de viver a gratidão. Uma vez eu estava ouvindo uma pessoa bem humilde, bem simples falando, e essa pessoa disse que ela tinha dificuldade quando uma pessoa se dirigia para poder estabelecer gratidão a ela e virava o rosto ou estabelecia um direcionamento contrário dos seus olhos. Então ia ao encontro, se aproximava da pessoa e a pessoa não conseguia conectar a sua palavra com a pessoa que estava recebendo aquela palavra. Eu achei muito interessante, e isso foi um tema de procura sobre alinhamento emocional e psicológico. E é claro que existem hoje muito mais estudos do que aquele tempo, isso já tem um tempinho, e hoje nós temos vários aspectos que envolvem a neurologia, a psiquiatria, estudos psicológicos que falam sobre possibilidades de uma pessoa ser sincera, mesmo olhando nos olhos. Existe possibilidade de uma pessoa ser sincera e não convergir em favor fisicamente para o outro, porque pode haver um senso de defesa nesse processo de entrega de palavras ou de expressões. Mas sabe o que eu consegui encontrar nessas pesquisas? Que a linha da ciência psicológica, ela afirma, quando há uma entrega em que a autenticidade se estabelece, o outro se constrange, mas não negativamente. Ele se constrange diante da evidência do conteúdo. Olha que coisa! Então, se eu chego para alguém e eu olho nos olhos e dou um abraço e eu digo muito obrigado por sua vida, não depende do meu olhar aos olhos, do meu foco central a ela, mas da autenticidade das minhas palavras. O valor do corpo pode ser interpretado por alguns como um valor distorcido. Por exemplo, eu posso considerar aqui o leste e aqui o oeste, aqui o norte e aqui o sul. Os pontos cardeais podem ser bem delimitados. E eu posso dizer, mostrando para o leste, considerando o oeste. E a pessoa que conhece os pontos cardeais não vai validar o meu erro em sinalizar o leste como oeste. Se numa sequência de palavra eu quiser utilizar o ponto cardeal, uma direção, apenas para dizer que é oposta à outra, num aspecto simbólico, por exemplo, não vai fazer diferença para mim. Mas se eu não tiver ligado, isso pode desconectar tudo o que essa pessoa dizer, porque o mais importante vai ser mostrar o erro dessa pessoa,
do que simplesmente continuar ouvindo a pessoa. Então, em outras palavras, nem sempre nós estamos interligados ao conteúdo pelo conteúdo. Como pseudo-psicólogos, nós construímos alguns olhares e definimos algumas posturas. Mas Deus, que tudo vê e sabe, Ele olha para o nosso coração e diz: quando tem autossuficiência plena num coração, quando a pessoa só confia em si mesmo, é claro, ela não vai confiar no outro, e ela também não vai confiar plenamente em Deus. Quando a pessoa se acha justo, e ela se auto-justifica, ela nunca vai aceitar que está errada, ela nunca vai achar que precisa de ajuda, ela nunca vai estar disposta a ser ajudada. Quando uma pessoa despreza o outro, é que ela se vê acima do outro, e quando eu estou acima do outro, eu nunca vou considerar a importância do outro para a minha vida. Eu não preciso de você, eu não preciso das pessoas. Pode ser o argumento que essa pessoa use. Então o que Jesus está dizendo? Quando uma pessoa se porta assim, ela vai sempre se achar melhor do que os pecadores, seja o pecado que for, e ela vai sempre exaltar a obrigação dela, jejuar, dizimar, uma obrigação, não tem nada de mais nisso. Por que ele não considerou coisas mais profundas para poder criar diferencial? Como, por exemplo, analisar o que Jesus falou sobre a dinâmica de ser servo útil. Porque Jesus esmiuça a condição de ser servo inútil, aquele que faz apenas o que deve ser feito. Ser uma pessoa que pratica essas disciplinas é um servo inútil, porque está fazendo apenas o que deve ser feito. O que é um servo útil? É aquele que vai além da curva, que não faz apenas as disciplinas, mas ele vive o valor das disciplinas. Então, diante disso, Jesus está deixando bem claro: há senso de gratidão inválido, como o cartão ou a senha de banco, que você erra um número e não dá certo, e diz: está errado, e você impetra novamente os mesmos dígitos e dá errado. Daqui a pouco você acorda e diz: eu estou trocando um número pelo outro aqui, não vai dar certo nunca. A nossa dinâmica da vida precisa ser entendida que quando ela não tem o processo correto, ela vai dar em erro. O que então nós precisamos para que haja gratidão no nosso coração? Um tipo de reconhecimento de quem Deus seja, de quem você seja e de quem seja o próximo. O Deus Criador, sustentador, Senhor, Salvador, Consolador. O homem pecador, que carece da graça de Deus, que por causa dos seus pecados, seus delitos, morre espiritualmente e que precisa ser alcançado pela vida em Cristo, para reviver, ressurgir, e dessa ação redentiva, viver para sempre, eternamente. Quem é o próximo? Aquele que merece ser amado tanto quanto eu, por mim e por Deus, que deve ser valorizado tanto quanto eu me valorizo, e na dinâmica da minha vida, valorizo Deus. O tipo de gratidão está ligado ao tipo de fé, o tipo de gratidão está ligado ao tipo de visão que eu tenho, de mundo, de mim mesmo e de outros. O tipo de gratidão então está ligado ao verdadeiro e o falso, o aparente e o de fato embasado, o real. O tipo de gratidão então, ele pode ser pseudo, falso, completamente destituído de senso, e pode ser um verdadeiro, um completo.
O que faz diferença é o que está antes disso, é o que fundamenta isso. Então o versículo 9 fundamenta todos os outros versículos. Quem você é e como você crê e como você vive fundamenta a sua forma de viver. E é por isso que a Bíblia diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. A gratidão também gera fruto. Qual é o fruto da sua gratidão? Vai reconhecer se a sua gratidão é verdadeira ou não. Se ela é apenas num processo para si mesmo, ou se tem uma direção segura para Deus e para as pessoas que estão à volta. Você não precisa ser Deus para em alguns momentos ter uma dúvida, não é juízo isso, é uma dúvida de que em algum momento uma pessoa chega para você para agradecer se ela está sendo sincera ou não. Porque essa expressão de gratidão aqui parece ser irônica. Parece que o fariseu está ironizando. Porque na dinâmica ele está se dirigindo para Deus, que, como dissemos, tudo sabe, tudo conhece, tudo vê. E ele cria argumentos completamente contraditórios. Que tipo de gratidão que você tem no coração? Que tipo de gratidão você tem carregado na sua vida? Gratidão verdadeira? Você reconhece mesmo Deus como seu Senhor, Senhor da sua história? Você realmente crê que Ele está sobre todas as coisas? Quem é você? Você sabe de fato quem é você? Você se vê como pecador, como miserável, como uma pessoa carente da graça de Deus? Você consegue olhar para o próximo e reconhecer ele como uma pessoa que deva ser valorizada, amada, que deva ser uma pessoa servida? Porque se você não consegue ver isso, não tem gratidão no seu coração. Você apresenta falas, mas vazias. Ó Deus, eu sou grato, porque eu não sou um homem comum, não sou ladrão, eu não sou uma pessoa que faz as coisas erradas, como os outros, inclusive como esse publicano aqui, ó. Eu sou grato porque eu não sou como ele, porque ele é um homem que não é adequado nos parâmetros da fé farisaica. Quando nós temos gratidão, nós nunca diminuímos o outro. Por que gratidão você teria a diminuir o outro? A gratidão estabelece o devido valor do outro. Então, diante da nossa vida, todas as vezes que nós estabelecemos gratidão, nós temos um tipo de gratidão que reconhece o valor do outro. Segundo aspecto, é que o tipo de gratidão que nós estabelecemos reconhece o nosso senso de valor para com o outro. Eu precisei, você me ajudou. Eu necessitei, você estava pronto para me auxiliar. Eu olho para Deus e digo: Senhor, muito obrigado, porque eu não conseguia e o Senhor fez acontecer. Eu não tinha condições, o Senhor me deu condições. Não seria possível e o Senhor tornou possível. Então, diante disso, nós podemos parar hoje e perguntar a si mesmo: que tipo de gratidão é esse que eu tenho no meu coração? É um tipo de gratidão que gera valor? É um tipo de gratidão que tem base, realidade? É um tipo de gratidão que mostra que eu fui ajudado, que eu necessitado
fui alcançado, porque se isso não for apresentado, eu posso colocar qualquer outra palavra, mas eu não posso colocar a palavra gratidão. Nós precisamos nos ver carentes de Deus, dependentes de Deus. E quando eu agradeço a Deus, independente do que Deus faça, eu digo que Ele é capaz de fazer todas as coisas. A minha gratidão está embutida numa forma, como eu disse, de adorar a Deus e de louvar a Ele, porque eu o vejo capaz de todas as coisas. Eu não me vejo merecedor, mas Deus é misericordioso. As coisas não aconteceram porque era eu, e tinha que acontecer porque eu sou bom. Aconteceu porque Deus é bom, e aconteceu porque Deus teve misericórdia de mim, que não sou bom. A minha relação com o próximo é: Deus foi tão bom e tão misericordioso que usou o outro para me abençoar. Você consegue ver a diferença na contemplação da vida. O fariseu só conseguia se ver, e o publicano tinha dificuldade de se ver. O fariseu não conseguia ver Deus e o próximo, e o publicano, ele tinha nitidez de Deus. Por isso, na nitidez de Deus, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Porque quando ele via Deus e via o próximo, ele se via um pecador, uma pessoa falha. Que nesta noite, que nesta ocasião, nós nos vejamos reconhecidos que o tipo de perdão que está no nosso coração precisa evidenciar Deus em nós, e amor, e serviço, e mutualidade ao nosso próximo. Porque se não tiver isso, nós não seremos apenas comparados aos fariseus. A nossa vida, a nossa história será infértil, vazia e completamente fria para aquilo que ainda vamos viver. Vamos orar? Eu não sei como é que você se encontra aqui nessa noite, mas quando Deus me deu esse texto na semana passada para a reflexão de hoje, Deus falou muito ao meu coração. E eu me indaguei muitas vezes nessa semana perguntando: que tipo de gratidão tem no meu coração? E eu comecei a estabelecer elementos da minha fé. Eu comecei a estabelecer elementos de leitura da minha realidade. E eu comecei a ver o meu dia a dia. E eu fiquei tão triste comigo mesmo. Eu fiquei tão perplexo comigo mesmo, que eu não disse apenas uma vez para Deus: tem misericórdia de mim. Todas as vezes que eu me via avaliado ou nessa possibilidade, eu dizia: Deus, tenha mesmo misericórdia de mim. Nessa noite, talvez você se encontre como eu, constrangido, como o publicano, constrangido, incapaz até de levantar a cabeça, porque reconhecemos que somos pó, miseráveis. Mas nessa ocasião, Deus fala para o nosso coração, dizendo: eu sei o que está no seu coração, eu sei que tipo de gratidão é essa. Você não precisa nem dizer, porque eu consigo ler o seu coração, consigo ler o que está aí. E o que está aí é o valor devido a Deus. O que está aí é o valor devido a si mesmo. O que está aí é o valor devido ao seu próximo. Deus consegue ler, mesmo sem palavras. Deus consegue entender a nossa fala.
Talvez essa noite você precise recomeçar com um entendimento mais completo da sua vida. E por isso, nessa noite, eu quero fazer um desafio ao seu coração. Eu quero desafiar você que está aqui nessa noite e que, ao contemplar o seu coração, você se sente constrangido e você deseja pedir ao Senhor misericórdia para que a gratidão não seja apenas falada, mas todo momento vivido, como uma expressão de fé, como uma expressão de louvor, como uma expressão de adoração, como uma expressão em que haja amor, como uma expressão de graça. E você, onde estiver sentado, você pode se colocar de pé e dizer: Deus, eu estou igual ao Edson e ao publicano. Eu estou aqui, Pai, igual, alcançado, porque o tipo de gratidão do meu coração precisa ser um tipo de gratidão que viva a realidade dos fatos, que compreenda a grandeza do Senhor, que chegue aonde eu estou tão pequeno, para transformar essa história no que o Senhor de melhor tem para mim. Eu quero orar nesse momento, e você, onde estiver, pode comigo também orar, desejando isso diante de Deus. Pai, nós te pedimos misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós às vezes falamos, mas nós não temos conteúdo de gratidão. Nós às vezes falamos, mas nós não temos conteúdo de fé em gratidão. E nesse momento, Senhor, nós somos impactados com essa parábola e com uma ironia de gratidão, que se assemelha às nossas ironias de gratidão no nosso dia a dia, quando nos comparamos e nos achamos melhor do que o outro, quando nós nos avaliamos, nos vemos justos como o Senhor, quando nós nos avaliamos e percebemos que somos melhor do que os outros e por isso não precisamos do outro e desprezamos o outro. Pai, nos ajude a equilibrar a nossa vida, a nossa fé, a dinâmica da nossa história. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, para que o nosso coração seja mudado e o tipo de gratidão seja tão sincero, Senhor, tão sincero, que ele nem precise ser revelado, porque ele já é antecipadamente abraçado e acolhido pelo Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus, a cada um de nós nesse momento e dispensa o Teu Santo Espírito sobre nós, Pai, para que saiamos daqui sensíveis, para que nós não nos achemos jamais suficientes, cheios de si, menosprezando a outros e não confiando plenamente no Senhor. Visita-nos, Pai, nesse momento e tenha misericórdia de nós, para que o tipo da nossa gratidão seja um tipo de gratidão em coração voltado para o Senhor. Faz isso em nós, Pai. Faz isso em nós, Senhor. Porque nós estamos cansados de andar em círculos por não confiar no Senhor. Nós estamos cansados de falar e não viver. Estamos cansados de avolumar a nossa voz e não ter nenhum pouquinho de intimidade com o Senhor.
Nesta noite, Senhor, nós queremos que o tipo de gratidão presente no nosso coração seja tão sincero que o Senhor já saiba antes de nós falarmos e anunciarmos. É o que nós te pedimos, Senhor, para seguir em frente e vivermos do melhor que o Senhor tem para nós. Receba-nos, abençoe-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.